Salmo 33, versículo 12 diz: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para que lhe pertencer. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? E profetizamos essa noite, queridos, que nós seremos felizes, nós somos felizes, porque esta nação é do Senhor Jesus. Amém? Queridos, participando de um congresso aqui muito abençoado esse final de semana, desde quinta-feira. Congresso de Inconformados, é um congresso de jovens que reuniu a juventude de 10 igrejas aqui presentes. E foi algo muito glorioso. Quem esteve aqui no congresso? Quem esteve aqui no congresso? Muita gente teve, né? E foi algo assim muito especial, querido. Deus falou conosco de forma muito poderosa, aos nossos jovens de forma muito poderosa. E a mensagem que ficou no nosso coração ecoando é a mensagem de que nós somos essa geração, é a geração de Josué. É a geração que vai viver milagres maiores. É a geração de conquista. É a geração cujos pés foi colocado na terra prometida, a qual o Senhor disse para Josué: tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Deus estava dando aquela terra para aquele povo. Esse é o tempo, queridos, e começa hoje na sua vida. Você não está entendendo, mas começa hoje na sua vida. Deus vai dar um lugar para você possuir, e a sua descendência. É tempo de conquista. E essa palavra ardeu muito no meu coração. Mas a palavra que o Senhor me chamou a atenção, e é algo que eu quero tratar um pouco nesta noite. Eu citei um bocado de texto aqui, a gente vai ler muito a Bíblia hoje, tá bom? Eu quero precisar falar com você. Que é uma palavrinha que ele falou sobre a vida de Davi. Pastor Vinícius falou sobre a vida de Davi. E essa palavrinha ficou ecoando, a gente viajando. Fui hoje bater em Buqueirão, hoje fui voltar lá em Buqueirão. Não é só voltar. Aí levei Peterson comigo e Raíssa, já tinha voltado. E peço voltar em Bananeiras. Então a gente deu uma estirada aí. Voltamos mais de 400 quilômetros, quase 500 quilômetros, né, para voltar hoje. Cheguei aqui, já cheguei correndo aqui, porque o negócio foi corrido. E vou falar uma coisa agora, pronto, vou embora. Mas, queridos, mais o que é que falou sobre a história, a palavra de Davi, que o pastor Vinícius falou. E sobre a história de Davi, como ele vai para a batalha. Deus já tinha ungido ele, através do profeta Samuel, para ele reinar sobre Israel. Mas quando ele chega lá, já era um homem ungido de Deus, já tinha tido experiências com Deus, tinha matado um leão, tinha matado um urso. Mas quando ele chega lá naquele lugar, onde o seu pai envia ele para levar comida para os seus irmãos, estão num fronte de batalha contra o exército dos filisteus. E quando ele chega lá, que ele escuta a notícia, que o rei Saul teria dito, que aquele que derrotasse aquele gigante, seria enriquecido, que seria, os impostos dele não pagaria mais imposto, e que casaria com a filha do rei. E foi algo que me chamou a atenção, e é algo que toda a Bíblia fala sobre isso. E essa palavrinha que eu quero que fique no seu coração nesta noite, que tem que ser a motivação correta para todo cristão, que se converte verdadeiramente ao Senhor Jesus, e que tem um foco na sua vida. E a palavra é recompensa. Diga comigo, recompensa. Não, diga mais alto, recompensa. Queridos, quando eu comecei a analisar essa palavra, esse texto, e Davi, ele foi motivado por uma recompensa que ele receberia, porque ele sabia que tinha uma promessa que foi ungido para ser rei, mas só ele poderia entrar se entrasse para a família real. E ali Deus dá uma oportunidade para isso. E a recompensa, queridos, é algo que está estabelecido por Deus, que Ele dá quando você obedece, quando você crê e quando você se submete. Você entendeu? Diga, quando eu obedeço, quando eu creio, quando eu me submeto, eu recebo uma recompensa dos céus. Querido, se você for ver, Jesus, quando estava na cruz do Calvário, e também foi citado aqui esse texto, mas quero fazer uma outra ponte. Calma, eu não li o texto ainda, tá? Eu vou ler. Eu vou fazer uma ponte. Jesus estava lá na cruz e começa a dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento que estava lá, queridos, na frente de Jesus, tinha uma multidão na frente de Jesus. Jesus foi crucificado na frente da cidade. E havia pessoas passando ali.
Uns balançavam a cabeça, outros xingavam, outros cuspiam. Mas quando eu disse, Deus meu, por que me desamparaste? Quem estava presente ali? Quem era que estava presente ali? Quem você acha que estavam presentes ali? Estavam presentes ali os fariseus, sim ou não? O sumo sacerdote, o pessoal do sinédrio estava ali presente, sim ou não? Os judeus, alguns estavam presentes ali, sim ou não? Vendo a crucificação de Jesus. Mas quando Jesus ele fala essa expressão, Deus meu, por que me desamparaste? Todo judeu que conhece as Escrituras, eles desde os 10 anos de idade, eles já conheciam as Escrituras. Irmão Moura, judeu desde pequenininho, ele aprende as Escrituras, conhecia a Torá, e aqueles homens religiosos da época, estudiosos da Bíblia, conheciam a palavra. E quando eles começam, quando Jesus fala isso, Deus meu, por que me desamparaste? A mente dele automaticamente é projetada para um texto. E esse texto está no Salmo 22. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo 22. Deus, quando exclama, Deus meu, por que me desamparaste? Esse texto vai para a mente deles automaticamente, porque eles conheciam as Escrituras. E no Salmo 22 vai estar descrito ali a crucificação. Está descrito ali o momento em que Jesus está crucificado, o salmista escrevendo, Davi escrevendo ali. Ele começa a dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Porque acham de longe a minha salvação, as palavras do meu gemido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Quando tu és santo, entronizado entre os homens, os louvores de Israel. Versículo 7. Presta atenção, você não está assassino da crucificação. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, Ele que o livre, salve, pois nele, se nele tem prazer. Versículo 14. Derramei-me como água, e todos os meus ossos desconjuntaram, meu coração fez-se como cera dentro de mim, secou-se o vigor, como um caco de barro, e a língua se apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Versículo 17. Posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando, repartem entre si as minhas roupas, e de sorte a minha túnica lançam sortes. Queridos, quando eles falam, Jesus fala, Deus meu, por que me desamparaste? A mente daquele povo automaticamente vai para esse texto. E eles começam a visualizar a cena da crucificação, já falado pelo salmista, há muitos anos atrás. Mas entenda, esse salmo não é um salmo de derrota, é um salmo de vitória. Jesus, ele estava falando que todo sofrimento que ele passou ali na cruz, que tu, porém, Senhor, versículo 18, não te afaste de mim, força minha, apressa em me socorrer, livra da mão da espada, das presas do cão e da vida, salva da boca do leão, do chifre dos búfalos, sim, tu me respondes. Aos meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Louva o Senhor, vocês que o temem, glorifiquem a todos vocês, descendência de Jacó. Temam-nos vocês, posteridade de Israel, porque não desprezou e não destituiu a todo aflito, não ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Os sofredores, versículo 26, hão de comer e fartar-se, louvarão ao Senhor aqueles que o buscam, que o coração de vocês vivam para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a Ele se converterão, diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor é o reino, e é Ele que governa nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, todos que descem ao pó se prostrarão diante dele, até que não podem
pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Amém? Que Jesus conta na cruz. Diz o texto lá em Isaías, vai falar sobre o servo sofredor. Diz o seguinte, que ele observou. Jesus foi para a cruz porque me amou e porque te amou. Porque quando ele na cruz lá, sabe por que ele foi em obediência? Porque havia uma recompensa. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus fez isso porque havia uma recompensa. E sabe qual era essa recompensa? Diga o seu nome. Diga o seu nome. Diga o seu nome. Diga o seu nome. A recompensa é você. Ele viu a sua prole. Ele foi para a cruz porque ele estava vendo você. Foi por mim, por você. Porque ele sabia que havia uma recompensa. Havia uma recompensa. Irmã Adriana, Jesus foi porque havia uma recompensa. E a recompensa sou eu e é você. São as nações que viriam adorá-lo. As vidas queriam resgatá-lo. Ele pagaria o preço para eu e você poder morar com ele nos céus para todo sempre. Há uma recompensa. Ele foi para a cruz por essa recompensa. Essa recompensa chama-se a humanidade. Eu e você. A minha vida, a sua vida. E esse princípio do reino de Deus que, quando o pastor Ministro falou sobre recompensa, ficou ardendo no meu coração. E me veio algumas lembranças de alguns textos. Você entender que Deus trabalha e quer que seu foco seja isso. Porque quando você entende quem você é em Cristo, e o que Ele tem reservado para você, que quando vai dizer assim esse texto, seus olhos têm que estar focados em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que você não pode tirar os olhos dele. Sabe por que os olhos dele? Não é só da pessoa dele, mas tudo aquilo que vem com ele. Não sei se você está entendendo o que estou falando aqui nesta noite. Estou tentando explicar para você, vou falar de forma mais clara. Paulo, quando disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo está dizendo, agora estou pronto para a coroa da justiça que me foi preparada. Já está preparado. Essa recompensa que Paulo vivia a sua vida, aguentou açoites, aguentou todas as coisas, por amor a Jesus, porque o foco dele estava, eu sei o que é que eu vou receber mais adiante. Pastor Augusto sabe que ele vai receber mais adiante, quando estiver na glória com o papai. Ele sabe, você sabe, talvez você não saiba, mas você sabe o que Deus tem para você mais adiante. Trabalhar para a recompensa, mas não só isso da vida eterna, não. Deus faz isso em todos os princípios da vida com Ele. Jesus diz assim, se alguém quiser vir após mim, disse Jesus, faça o quê? Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e... Mas há uma recompensa para isso. Aquele que deixar pai e mãe, por amor a mim, receberá 100 vezes mais nesta vida, e por final a vida eterna. Aquele que abre mão das coisas para Deus, que recebe uma recompensa de 100 vezes mais, diga 100. Diga 100 vezes mais. E por fim a vida eterna, há uma recompensa. Vamos lá, Jesus nos ensina muito sobre recompensa. Vou citar um bocado de texto aqui, tá bom? Se for comandando daqui a pouco você vai ficar chapado, tá? No finalzinho aqui a gente vai chapar vocês, precisa pegar você, vai estar tudo certo. Em Mateus capítulo 6, abra aí versículo 4. E depois vamos para o versículo 6. Jesus, nesse mesmo texto, ele vai falar do 4 ao 6, 2 vezes a palavra que deu, que o Pai recompensará. Primeiro ele vai falar sobre esmola e sobre aquilo que você faz.
Tudo que você faz, queridos, em favor do outro, para abençoar o outro, para tocar a vida do outro, Deus recompensa você. Você sabia disso? Você sabia disso? Versículo 4, Mateus 6, 4. De forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê o que é feito em segredo, mas tem que ser em segredo. Porque às vezes não quer fazer as coisas para o pastor Augusto ver, para o meu líder ver, para a igreja ver. Mas quando você faz as coisas para Deus em segredo, Ele te recompensa. Estava Cornélio lá em casa, ó, um centurião romano, em casa, tal, um dia normal como outro qualquer. De repente aparece um anjo diante dele. Ele diz: Cornélio, as tuas orações foram ouvidas, e as tuas esmolas, o que você fala com Deus e o que você faz para o outro, a recompensa, Deus ouve e responde. Ele diz para Cornélio: ó, Cornélio, manda alguém até chamar a Pedro, está lá em Jope, outra cidade, porque ele tem palavra de vida eterna para você. Versículo 6, por favor. Ele está falando aqui: se você fizer algo para alguém, faça em segredo, que papai recompensará. Segunda coisa, mas quando você orar, e a gente entra no capítulo da oração, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está em secreto, então seu pai que vem no secreto, ele recompensará. Querido, papai paga bem, e paga muito bem. Pastor, eu estou desempregado. Ora, vai orar, papai recompensa, Ele é fiel para cumprir. Versículo 18. Para que não pareça aos outros, falar sobre o jejum, versículo 17, por favor. Ao jejuar, põe o óleo sobre a sua cabeça, lava o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu pai, que vê no secreto, e o seu pai que vê no secreto o recompensará. Queridos, Deus, Ele recompensa e tem prazer em recompensar você. Mas entenda uma coisa, é quando você faz para Ele no secreto. Estou sem voz. Ele recompensa você no secreto. Quando você dá sua esmola no secreto. Quando você ora, minha bispa, no secreto. Aquela oração, minha bispa, muitas vezes que não sai nem da boca. Que às vezes há momentos que nas palavras não consegue nem sair da boca. Tem hora que a gente está falando com Deus e a gente está tão... que a palavra não sai. Mas aquele que te vê em secreto te recompensará publicamente. Querido, Deus é o Deus da recompensa. Se você... quantos aqui precisam que parentes aqui sejam salvos para Jesus? Quantos tem aqui parentes que precisam ser salvos para Jesus? Então ora por ele. Sabe por que deve orar por ele? Porque ele tem recompensa para você. Jejuma. Versículo 18. Para que não pareça aos outros que você está jejuando apenas para seu pai, que vê no secreto, e seu pai que vê no secreto o recompensará. Querido, você está desempregado? Vai orar e jejuar. É sério. Vai orar e jejuar, que eu duvido Deus não trazer a resposta para você, e você não ser recompensado. Você está entendendo que o princípio da recompensa que Deus tem nas nossas vidas, para mim e para você? Jesus, ele foi para a cruz, querido, ele sabia, ele via a sua descendência, a sua recompensa. Vamos lá. Mateus 16, 26, vai dizer: pois que ele adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, porque essa alma poderá dar em troca
Pois o Filho do Homem virá na sua glória, seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhe, alguns dos que aqui estão, aqui se acham, não experimentarão a morte antes de ver o Filho do Homem vindo no seu reino. Queridos, quando você está na sua célula, quando você liga para aquela pessoa, quando você vai buscar ele em casa, quando você põe a mão sobre ele, quando você ora por ele, quando você jejua por ele, quando você abençoa a vida dele, queridos, Deus vai recompensar você. Ele recompensa você. E quando ele voltar, a recompensa aí que vai ser grande. É aí que vai ser grande. Pastor, essa palavra é para quem? É para todos os ambiciosos espirituais. Todos aqueles que têm fome e sede, querido, de viver mais em Deus e para Deus. É todos aqueles que vivem, querido, Paulo quando vai descrever, desculpa, estou um pouco acelerado, é o meu normal. Mas Paulo quando vai falar para os coríntios, vai falar para os romanos, vai falar para a turma que tem uma origem helênica, os coríntios principalmente, ele vai falar sobre coisas que eram da sua cultura muito importantes para ele, que eles faziam isso. Eles vibravam com isso, que eram com os Jogos Olímpicos. E aí ele vai falar sobre, para algumas cartas, Paulo vai falar sobre atletas que correm uma corrida. E Paulo vai usar essa analogia para dizer que aquele homem que corre, mas só ganha a recompensa, que é quem chega primeiro. Por quê? Ele vai dizer que, olha, que para você conquistar, para você chegar e conquistar a coroa de um atleta, ele tem que se preparar sim ou não? Ele tem que se esforçar sim ou não? Ele tem que suar sim ou não? Treinar, se eu quero ser o melhor atleta, eu tenho que treinar mais do que os outros. Eu vi uma história, alguém relatando sobre uns insights sobre a vida de Cristiano Ronaldo. Não conheço bem a história dele, mas eu vi algumas coisas, alguns insights que falaram sobre isso. Ele era um cara que tinha uma dificuldade no chute. Interessante. Quando terminava o treino da escola, jogava bola. Todo mundo terminava. Ele ficava no campo, colocava a bola e começava sozinho a chutar. Treinar chute. Treinar chute com a perna esquerda, com a perna direita, até ele se aperfeiçoar naquilo. Para se tornar um grande goleador, ele precisava treinar chute. Porque só é goleador que fizer gol. E para isso tem que chutar bem. Ele treinou isso muito para chutar bem. E ele tornou-se um goleador no time. Mas depois não só isso, ele tornou-se o melhor jogador do time. Mas não só isso, depois tornou-se o melhor jogador da Europa. Não só isso, depois tornou-se o melhor jogador do mundo mais de uma vez. Porque ele entendeu um princípio. Que se eu quero fazer as coisas bem feitas, para obter a minha recompensa, eu tenho que me esforçar. Em vez de você estar na internet, no WhatsApp, vai orar, querido. Eu garanto que vale muito mais a pena. Vale mais a pena. Vale mais a pena. Eu não vim aqui para exortar ninguém não, mas eu quero dizer para você que vale a pena você fazer isso. Porque é uma recompensa para você poderosa. E aí tem outra coisa interessante, queridos, quando vai Deus falar sobre a recompensa pelo amor. Em Lucas capítulo 6, versículo 32, Jesus vai falar sobre um negócio muito doido, querido, muito louco, muito extravagante. Porque é muito bom amar pastor Esteban, meu querido. Mas Jesus está falando, que mérito vocês terão se amarem os que vos amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas que esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Está a dizer, se você quer ser recompensado por mim,
Você tem que amar aqueles que não são fáceis de amar. Até emprestar dinheiro àquele que você sabe que não vai receber. Que o padrão de Deus, do amor e da recompensa dele é diferente da nossa. Porque é muito bom eu dar algo para Lincoln sabendo que ele vai me dar integralmente. E alguns até juram que é pecado. Mas outra coisa, queridos, é eu fazer isso sabendo que quem me dá a recompensa é Ele. E não só isso nesse aspecto, querido, pessoal, dos relacionamentos social. Deus fala sobre também convidar pessoas para a sua casa. Olha que achou cultural doido. Isso é bem complicado no dia de hoje por causa da violência, né? Mas olha só. Lucas capítulo 14, versículo 12. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos. Meu amigo. O pastor Sérgio Queiroz, ele fez algo interessante. Eu soube que um irmão que trabalhava comigo no GAECO, o Evandro, ele contou para mim, ele participou desse evento, onde passou a pegar um ônibus. Foram 2 ônibus, não lembro. Eles passaram na lagoa e pegaram todos os drag queens, homossexuais, todo aquele pessoal que ali à noite passou o ônibus, recolhendo todo mundo. Nós temos um convite para você, colocou todo mundo dentro do ônibus. E levaram para um restaurante, fizeram um banquete, um negócio top. Mas top mesmo. Eram irmãos queridos vestidos a caráter, servindo aquelas pessoas. Queridos, era impossível as lágrimas não descerem dos olhos. Aquelas pessoas que são tão rejeitadas, jogadas fora, discriminadas, e agora estavam se sentindo amadas e tocadas. Foi muitas daquelas pessoas que ali estavam entregando as vidas para Jesus. Porque somente quando a gente ama e faz coisas por aquelas pessoas que a gente acha que não merece, é que Deus recompensa a gente. Quer recompensa de Deus? Aprenda a fazer coisas extravagantes por amor. Esse é o Evangelho de Jesus. Jesus era o mais criticado porque recebia pecadores na casa dele, já não valia nada para a sociedade. Ele foi chamado para ser discípulo de Jesus, queridos. Quando eu olho para isso, eu me envergonho tanto, querido. Bate uma vergonha em mim tão grande. Porque aquele coração é tão fácil a gente amar quem parece com a gente. É tão fácil a gente amar quem é parecido com a gente, quem cheira como a gente, quem anda como a gente, quem se veste como a gente. Mas como é difícil a gente amar aqueles queridos que são diferentes. Mas Jesus me chamou e te chamou para amar e amar muito. E a Bíblia diz que o amor de Deus já foi derramado no nosso coração. Já está aí, meu filho. Já está aí. Você quer recompensa recompensado por Deus? Ame, ame muito. Veja lá na frente o que Deus tem para você. Há uma recompensa quando fizer algo para Deus. Pastor, não, pastor, faça as coisas de Deus por gratidão. Queridos, gratidão é um sentimento, dizer assim, que em raríssimas pessoas permanecem para sempre. Raríssimas pessoas. A grande maioria, queridos, no primeiro mês já esqueceu. Os mais perseverantes no primeiro ano já não lembra mais. Mas quando fala sobre a vida cristã abundante, fala sobre uma recompensa, alguém que está com os olhos fitos nela. Diga, eu vou fazer para o meu Senhor, porque eu amo, porque eu sei que tem que ter uma recompensa para mim lá. Eu sei que eu posso sofrer aqui, posso passar dificuldade, posso ser o que acontecer, mas eu sei que há uma recompensa. A recompensa que é evidenciada aqui nessa vida agora. E quando ele voltar, mais ainda. Vai pagar com juros e correção.
Então Jesus disse ao que tinha convidado: você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos, parentes, nem os seus vizinhos ricos. Se o fizeres, poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando é um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Sabe o que Deus colocou no meu coração, queridos? Nem falei com minha mulher ainda. Vai saber agora de pouco. É que vai preparar um banquete lá para aquela comunidade, lá perto lá de casa, que tem assim, lá no Conde ali. Vai preparar um banquete lá. Vai chamar aquele povo tudinho ali. Vai servir aquele povo ali com alegria. E vocês estão convidados para estar lá também. Eles não pagam não, só vocês, tá? E aí vamos estar lá, querido. Vai estar no céu o evangelho lá, as pessoas serem curadas, libertas, salvas lá. E eles sentiram o amor de Deus derramado, querido, na vida deles. Isso vê agora quentinho do céu. Márcia não veio não, veio? Cadê Márcia? Márcia, prepara o tacho lá, minha filha, viu? Vai ser grande. A outra hora também da vida, a nossa vida, querido, que vai falar que Deus vai recompensar a gente quando a gente se porta da maneira correta. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 19, vai falar sobre algo que eu tenho, não sei se você tem, mas eu sei que eu tenho de vez em quando. Que algo que Deus recompensa quando a gente se porta de maneira correta. Quando nós não agimos e deixamos Ele agir. Que fala sobre ira. Sobre vingança. E vai dizer: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. O que é dar lugar à ira? É você dar o direito de se indignar com a injustiça. Dai lugar à ira. Mas não se vingue. Sabe por quê? Você acha que Deus se ira? Deus se ira. Deus se ira. Você acha que Deus se ira? Ira. E você se ira? Mas a diferença é porque quando Deus se ira, o fruto da ira dele chama-se justiça. Mas o fruto da minha ira e da tua chama-se injustiça. Porque se eu quiser, se meu irmão Lincoln arrancar um dente meu, eu não vou querer arrancar um dente dele. Vou querer deixar ele banguelo. Porque essa é a nossa, querida, percepção, as nossas reações dentro da vida, dentro das pessoas. A gente não sabe mensurar as coisas. Mas Jesus está dizendo, querido, e quase que ele ficava sem dente, né? Tem que fazer um negócio. Mas Jesus que está falando que, olha, você se ira, tem a ira mesmo, mas deixa que eu tomo conta de você, sou eu que me vingo de você. Sou eu que me vingo de você. Sou eu que exalto você, sou eu que cuido de você, sou eu que exalto, sou eu que faço na sua vida. Então, queridos, quer ser um cristão poderoso em Deus, quando a injustiça vier, quando a ofensa vier, quando vierem contra você, olha, se ire sim, se ire, mas você se aguarde a sua boca. Tu se algema, Roseli. Mas a questão é essa. Não se vingue. Deixa que Deus sabe fazer melhor do que eu e você. Deus sabe agir ao nosso favor, Ele sabe agir por nós. Queridos, porque quando você entende isso, sabe por que você tem que entender isso? É porque você tem que entender, olha, se a minha vida está em Deus, a minha vida é movida por uma recompensa. Tudo que eu fizer para Ele é uma recompensa que eu vou receber. Você está me entendendo? Há uma recompensa que Ele me dá todos os dias. Se eu oro a Ele, peço pão, Ele vai me dar o quê? Dá pão, carne, caviar, tudo. Ele dá superabundante, querido. Se eu faço, Ele recompensa. Em Hebreus capítulo 10, versículo 30,
Paulo vai tratar sobre essa questão da vingança. E o escritor aos Hebreus vai falar a mesma coisa. Em Hebreus 10:30, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. Outra vez o Senhor julgará o seu povo. Ele é um Deus justo que julga. Então deixa com ele a vingança. Se você pensar em fazer as coisas com suas próprias mãos, não faça, querido. Deixa o Senhor fazer, que Ele faz da maneira melhor. Agora eu quero falar, querido, sobre um grupo de homens que a Bíblia descreve. Homens como eu e você, mas um dia tiveram um chamado de Deus, Deus os chamou. Obrigado, meu. Mulher mais linda do Brasil. Quando esses homens um dia foram chamados por Deus, assim como eu e você foi chamado por Deus, querido, e nós estamos aqui, essa geração de Josué, geração de conquista. Eu quero que você compreenda isso. Vá para a sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 11. Eu quero ler esse texto da integralidade com você. Hebreus capítulo 11. Jesus que nos ensina que há uma recompensa. Homens que andaram por fé, que eles visualizaram algo, e que eles visualizaram, e eles não receberam aquilo que nós recebemos, eles não tiveram aquilo que nós temos, mas eles andaram, caminhavam, como se já tivessem recebido. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E se eu espero de uma certeza de algo que eu espero, recebo, eu viver na convicção que eu tenho uma recompensa, que eu caminho sobre ela, que eu caminho nela, porque aquilo que eu creio, eu recebo. Se eu vivo isso, queridos, vai dizer, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que é visível ver existir das coisas que são visíveis. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi levado a fim de passar. Deixa eu parar uma pausa aqui, queridos. O cara tinha tanta fé que fez um sacrifício a Deus, uma oferta a Deus de forma tão tremenda, que Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior de Caim, e pela fé ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Quando você faz as coisas para Deus, querido, nessa perspectiva de amor a Ele, de entrega a Ele, a sua oferta fala pela eternidade. Versículo 5. Passa aí, meu santo. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele faz o quê? Ele faz o quê? Ele recompensa os que o buscam. Você quer ter uma vida vitoriosa em Deus? Busque a Ele, que Ele recompensa você. Creia que Ele existe. Busque a presença dEle, se aproxime dEle, se cerque dEle. Eu garanto a você que todas as áreas da sua vida serão supridas de maneira superabundante. Davi tem uma percepção tão clara disso que ele podia encher a boca na experiência dele e dizer: o Senhor é meu pastor, nada tenho falta.
pastor que supre todas as suas necessidades. Mais do que isso, supre com Ele. Que Ele existe, recompensa aqueles que o buscam. Pastor, não está acontecendo nada na minha vida. A pergunta é, será que você está buscando a Deus? Será que você está buscando a Deus? Se buscar, vai acontecer sim na sua vida, amém? Pode passar, querido. Versículo 7. Pela fé Noé, quando foi avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo, tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Querido, pela fé, Deus nos convida a fazer coisas loucas em obediência a Ele. O cara construiu uma arca, meu amigo, um barco, um navio, no meio do mato. Numa área deserta, rochosa. O mar mais próximo ficava 1000 quilômetros de distância. Mas quem crê em Deus, que vê a recompensa, querido, faz sim para Ele. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Aquele nascido do Espírito é como o vento, você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim todo aquele que é nascido pelo Espírito Santo já profetiza sobre a sua vida a partir de hoje. Você vai acordar de manhã e vai se levantar, e Deus vai mandar você ir em lugares que você nunca pensou em ir antes. Você vai entrar em casa que você nunca pensou em entrar. Você vai bater em lugares que você nunca pensou em bater. E Deus vai usar você de forma tremenda nesses lugares, para a glória de Deus. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse na terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificado é Deus. Pela fé, Abraão também, a própria Sara, apesar de ter estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia prometido a promessa. Você quer ter recompensa de Deus, meu irmão? Creia nele, mesmo que possa parecer impossível a você. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mexe ao teu lado, minha filha, creia. Mexe, creia. Diga, creia. Tudo é possível que crê. Tudo, todas as coisas. Esses homens, eles creram, viveram intensamente em coisas extraordinárias. E como essa igreja vai viver intensamente em coisas extraordinárias, sim. Ele vai ser abalado, uma pessoa vai ser abalada através da sua vida. Quando você passa a crer, as coisas começam a acontecer na sua história. Começa a acontecer na sua história quando você crê. Assim, daquele homem que já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Queridos, é extraordinário. Um dia, quando Abraão estava lá, querido, no meio da... estressado, passaram tantos anos, completava 99 anos, Deus fez a promessa com ele que tinha 75, bem novinho, possível você vai ter um filho. E naquela época ele não tinha nada, não ia fazer mais nada. Acontece que aquele homem, ele se agarrou nessa promessa, e Deus falou com ele: bom dia, querido, como eu e você, há dia que a gente se zanca, que a gente se frustra, há dia que a gente se incomoda com as coisas, e diz: Deus, cadê a promessa? Cadê as coisas que não aconteceram? Eu tenho orado a ti, tenho buscado em ti, mas tem uma coisa, querido, você busca dar recompensa, que só que é no tempo dele, não é no teu tempo nem no meu. Acontece que aquele homem estava aguardando a promessa, ele estava chateado, disse: Deus, permita
que eu passe minha herança para o meu servo Eliezer. No original, no hebraico, diz que Abraão, a maneira que ele se expressou era uma maneira com raiva. Abraão estava com raiva de Deus, porque tinha passado tantos anos e a promessa de um filho não se efetivava. Mas a promessa de Deus para ele e para a minha vida vai se cumprir, que chova, que faça sol, que a terra pare, que o sol pare, que não chova mais, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ainda que o pão da oliveira minta, ainda que os currais não haja gado, ainda que às vezes seja arrebatada a malhada, mesmo que possa acontecer o que acontecer, Deus vai cumprir a promessa na tua vida. 79 anos, 75 anos, já com 99, vou passar para o servo Eliezer. E Deus disse para Abraão, e a maneira que Deus fala com Abraão, no original, no hebraico, é como um pai fala com o filho de forma mansa. Acho lindo isso. Ele disse: Abraão, sai da tua tenda. É uma voz suave e doce. Abraão, sai da tua tenda. E Abraão sai e disse: olha para o céu, vê as estrelas, vê se tu pode contar. Porque esse é um detalhe que estava nas escrituras que muitas pessoas não percebem. É que a hora que Deus mandou Abraão olhar para o céu e contar as estrelas, era de dia, não era de noite. Sabe por quê? Que Deus estava instigando em Abraão, queridos, a fé. Porque mesmo olhando para o céu e não vendo as estrelas, ele sabe que está lá. Assim que Deus tem para vocês, olha, vocês não estão vendo, mas já está lá. Já está pronto, reservado, separado. É só ir buscar. Já está lá. Era de dia, queridos. Abraão, sua descendência era como a areia do mar. Não era da praia, do mar. A areia do mar está coberta pelas águas. Você não vê a areia do mar, mas sabe que está lá. Quando você se move pela fé, mesmo que você não está vendo, mas você já sabe que já está lá, pronto para você, esperando você, para um dia você descobrir, chegar e colocar, e ver e experimentar tudo aquilo que Deus tem para você. Coloca aí, meu santo, o resto já foi embora. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Eles viram a promessa, eles deram tchau para ela, saudaram ela, mas eles não viram o cumprimento delas, mas andavam como se já vivessem. Sabe por quê? Porque essas promessas que eles tentaram viver e não conseguiram viver, nós já estamos experimentando hoje. Pode passar, meu filho, passa. É porque depois de 40 fica ruim ler sem óculos. Eu estive pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Pode passar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor. Isso é uma pátria celestial. Por essa razão, Deus se envergonha de ser chamado o Deus deles. Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. E lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas, estava a ponto de sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Sabe o que significa isso, querido? Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Eu confiei em Deus de tal maneira, que aquilo que Ele me deu, tem toda a plenitude e capacidade, do que Ele pediu de volta. Ele está aqui, papai. O Senhor precisa mais do que eu. E se eu acho em obediência, é porque Ele tem coisa maior para me entregar. Todos os locais de trabalho que eu passei, queridos, todos os locais de trabalho que eu passei, que eu cheguei, sentei na cadeira, numa função, dentro da Polícia Militar, no Ministério Público, Tribunal de Justiça, tudo eu passei, TRE, sentei lá na cadeira, e as pessoas trabalhavam comigo, eu dizia para todas elas eu dizia, também essa cadeira aqui não é minha, é de papai.
Ele me deu para sentar nela hoje, amanhã ele tira e me dá outra, porque nada é meu. Então não tenho medo de perder o que não é meu. E eu trabalhava com toda a integridade, toda a vontade de fazer, sabendo que eu não estava agarrado a nenhuma cadeira. Não tinha preocupação se estar sentado nela hoje, se amanhã eu não estarei. Então eu não fazia para agradar homens, mas sim para agradar a Deus. Quando você tem esse desprendimento no seu coração, Deus sabe que pode colocar você de lugar de maiores a maiores, colocar de maiores a maiores. E assim Deus fez na minha vida para a glória do nome dele. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente receber Isaac de volta dentro dos mortos. Isso é, Deus, quando Abraão entregou Isaac e matá-lo, Abraão já estava vendo Isaac sendo devolvido por Deus para os braços dele. Isso é muito forte. Pela fé Isaac abençoou a Jacó com respeito ao futuro deles. Pela fé Jacó, à beira da morte, abençoou a cada um dos filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. Tudo isso, queridos, feitos pela fé. Pode passar, meu santo. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Ele disse que depois ia ficar escravo 400 anos, mas depois viria um libertador e, por favor, levasse os ossos dele para a terra dele. Que coisa tremenda. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido por 3 meses de seus pais. Pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua. Queridos, Moisés passou 40 anos no Egito, como diz Hernandes Dias Lopes, se formando, preparando, sendo forjado para ser alguém. Depois vai para o deserto e passa 40 anos no deserto, sendo forjado a não ser ninguém. Aí só depois disso, Deus usa ele. Deus leva ele ao máximo, ao topo. E ele também depois chega no fundo do poço. Mas para ele aprender que quando Deus quer usar você, Ele sabe que você tem capacidade de chegar aqui, mas também sabe que você pode vir até aqui. Mas para você saber que não é você, não depende de você, é Ele que faz tudo nas nossas vidas. Deus usa os improváveis. Ele usa os improváveis. Ele não foi nas escolas teológicas de Israel para escolher seus discípulos. Jesus foi lá no mercado de peixe, ou melhor, na colônia de pescador. Jesus foi atrás de um cara chamado Mateus Levi, tido como persona não grata para a sociedade judaica, um coletor de imposto. Era alguém que ninguém queria ter andar perto desse cara, que era propaganda vexatória. Era como o Bolsonaro quisesse ter Dilma como sua vice, mais ou menos assim. Era algo terrível, porque um coletor de impostos era tido como alguém traidor da pátria, cobrava imposto para o Império Romano. Esse não é digno. Jesus chama esse cara para ser discípulo dele. Jesus chama Pedro, um cara que faz primeiro para depois pensar, impetuoso. Chamam um João e um Tiago. Pastor João, apóstolo do amor. Depois eu chego em Samaria, vai dizer: Senhor, se pudesse. Pois Jesus, o povo não recebe a Jesus em Samaria. Ele e Tiago olha assim: rapaz, Senhor, vamos rogar para que desça fogo do céu e consuma todos eles. Jesus disse: espera aí, meu filho. Queridos, no reino de Deus tem lugar até para os incrédulos. Jesus escolhe Tomé. O cara tinha dificuldade de crer enorme. Fazia parte da equipe de Jesus.
Jesus escolhe um cara chamado Judas Iscariotes, ladrão. Jesus coloca ele como seu tesoureiro, imagina. Queridos, isso me traz muita alegria saber que Jesus escolhe os improváveis, porque Ele escolheu a mim também, escolheu a você também. Esses improváveis Ele usa para fazer coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. Por quê? Porque quando a gente age pela fé, Ele pega eu e você, e aí a gente está capacitado para viver essa dimensão, querido. Mas temos que ter o foco, sabe o quê? Na recompensa. Por amor de Cristo, considerou desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a sua recompensa. Pode passar, querido. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, fez a aspersão de sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos israelitas. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pode passar, meu senhor. Vai passando. Pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Quem mais direi? Versículo é esse? 32, porque aqui aparece só o referencial diferente. 32, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram-se em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poder alcançar uma ressurreição superior. Está passando. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Esses homens que o mundo não era digno deles, eles não alcançaram a promessa, mas nós alcançamos. Jesus veio, morreu por nós, nos fez livres, nos fez conquistadores desta geração. Mas a questão é que esses homens aqui, eles tinham um foco. Eles olharam para frente e viram a recompensa. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo falar nesta noite. Mas qual é a sua motivação de você viver o Evangelho? Estou falando sobre o que a igreja primitiva pensava e como ela vivia. Porque ela se movia em obediência. E quando Jesus vai falar, tem um encontro muito especial com João. Já estava já velhinho lá na ilha de Patmos, a qual ser preso por amor do nome de Jesus, colocado lá nas minas de Saulo de César para trabalhar como escravo, e já velho de idade,
Deus aparece para ele, traz a revelação mais poderosa, diz que na Bíblia é chamado livro de Apocalipse. E quando Jesus aparece para João, manda escrever 7 cartas à igreja, por favor, a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. E quando ele manda escrever essas cartas à igreja, ele começa a dizer para eles uma carta de esperança, uma carta de alento, uma carta, queridos, durante o meio da perseguição tão grande. Quando cristãos estavam sendo mortos, perseguidos, maltratados, ele começa a mandar escrever essas cartas para a igreja. Para a igreja, a carta de Éfeso. E ele termina aquela carta, faz as orientações, exortações. Ele começa no versículo 7 a dizer: após dar toda a instrução para aquela igreja, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, é a quem? É a quem? Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Segunda carta à igreja de Esmirna. Jesus também fala sobre a sua tribulação, pela qual está passando sua pobreza. Embora seja rico e abraçando dos que declaram judeus não são, sendo isso da sinagoga, eles da sinagoga de Satanás, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo vai colocar alguns de vós na prisão, para que vocês sejam postos à prova, e passem por uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. A terceira carta, a carta de Pérgamo, ele conclui dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A igreja de Tiatira, ele vai dizer, concluindo a sua palavra: versículo 27, versículo 26, ao vencedor que guardar até o fim das minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, com cetro de ferro as governará, as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu lhe darei autoridade ainda à estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja de Sardes nos termina dizendo: olha, o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A carta de Filadélfia, versículo 12, no capítulo 3, vai dizer: ao vencedor farei que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A última carta, a carta de Laodiceia. É a igreja, todas as igrejas estavam nela, mas essa é a única igreja que Jesus está do lado de fora dela. E ele diz: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entro. Repreenda essa igreja e diz: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com o Pai, com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está falando para cada igreja: seja fiel. Seja fiel, é uma recompensa. Seja fiel, é uma recompensa, é uma recompensa, é uma recompensa.
Pastor, minha célula está tão difícil. Seja fiel, uma recompensa. Eu falo, pastor, me pregue para a cadeira, pregue lá com alegria, dando glória a Deus, louve. Sabe por quê? Porque é uma recompensa. Você bem esperado vai ter que comprar, vai ir para outra casa, porque não vai caber na sua casa. Há uma recompensa. Seja fiel, há uma recompensa. Mantenha os olhos firmes na recompensa que Deus tem para você. Paulo corria, sabendo que havia uma glória maior que esperava por ele. A questão que dessa nossa geração é que nós esperamos tudo, o céu de brigadeiro e as mil maravilhas acontecendo conosco aqui e agora, nesse instante. Eu quero dizer uma coisa para você. Há uma recompensa muito maior, infinitamente maior, que nos aguarda. E eu quero participar dela. E você? E você? Seja fiel. Fique de pé.